Vamos dar um exemplo de rebeldia no Antigo Testamento. É a queda de Adão e Eva. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2, 16 e 17. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela, se obter discernimento, tomou de seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Gênesis 3, do 1 ao 6. Logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Romanos 5, 19. A queda do homem, a queda do homem foi resultado da desobediência. Recapitularemos a história de Adão e Eva, conforme registrado em Gênesis 2 e 3. Depois que Deus criou Adão, encarregou de algumas coisas. Dentre essas constava a ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O ponto crucial dessa recomendação foi mais abrangente que a simples proibição de comer certo fruto. Significava que Deus estava colocando Adão sob autoridade para que aprendesse a obedecer. De um lado, Deus colocou todas as coisas criadas na terra sob a autoridade de Adão, para que ele as dominasse. Mas, de outro lado, Deus colocou Adão debaixo de sua autoridade para que a obedecesse. Só aquele que está debaixo da autoridade pode constituir autoridade. De acordo com a ordem da criação divina, Deus criou Adão antes de criar Eva. Colocou Adão em posição de autoridade e Eva sob a autoridade de Adão. Estabeleceu Adão como autoridade e Eva em submissão, tanto na antiga como na nova criação. Essa ordem de prioridades constitui a base da autoridade. Todo aquele que for criado primeiro é a autoridade. Todo aquele que for salvo primeiro será a autoridade. Portanto, onde quer que estejamos, nosso primeiro pensamento deve ser o de descobrir quem são aqueles aos quais Deus quer que nos sujeitemos. Podemos encontrar a autoridade em qualquer lugar e aprender a obedecer à autoridade a qualquer hora. A queda do homem deve-se à desobediência à autoridade de Deus. Eva, em vez de obedecer a Adão, ao examinar se o fruto era bom e agradável à vista, tomou ela mesma uma decisão. Ela descobriu ela descobriu a cabeça. Ao comer o fruto, não o fez em sujeição, mas por vontade própria. Além de transgredir a ordem de Deus, também desobedeceu a Adão. Rebelar-se contra a autoridade representativa de Deus é o mesmo que rebelar contra Deus. Adão, ao dar ouvido a Eva e comer o fruto proibido, pecou contra a vontade direta de Deus. Portanto, ele também desobedeceu à autoridade de Deus.
Isso também foi rebeldia. Todo trabalho deve ser prestado em obediência. Eva, na ordem divina, não foi colocada apenas sob a autoridade de Deus, mas também sob a autoridade de Adão. Ela tinha de obedecer a uma autoridade dupla. E, hoje, nossa posição não difere disso. Eva, percebendo que o fruto era bom para comer, comeu sem perguntar a quem estava obedecendo. Mas, desde o princípio, Deus ordenara ao homem que obedecesse e que não seguisse a própria vontade. A atitude de Eva, entretanto, não foi governada pela obediência. Foi iniciativa de sua vontade pessoal. Ela não se sujeitou à ordem divina, nem obedeceu à autoridade de Deus. Ao contrário, tomou ela mesma uma decisão. Rebelou-se contra Deus e caiu. Toda atitude que implica desobediência constitui uma queda. E qualquer atitude de desobediência é rebeldia. À medida que a obediência de alguém cresce, suas ações descrescem. Quando começamos a seguir ao Senhor, lançamos-nos a muitas atividades e falhamos bastante na obediência. Mas, conforme avançamos em espiritualidade, nossas ações gradualmente diminuem, até que a obediência predomine. Muitos, entretanto, fazem o que gostam e recusam-se a fazer o que não gostam. Jamais analisam a situação para ver se estão agindo em obediência. Por isso, muito trabalho passa a ser executado pelo ego e não em obediência a Deus. Na mão de Deus está o certo e o errado. A ação humana não deve ser governada pelo conhecimento do bem ou do mal. Deve ser motivada pelo senso de obediência. O princípio do bem e do mal é viver de acordo com o que é certo ou errado. Antes de Adão e Eva comerem do fruto proibido, o que era certo e errado para eles estava na mão de Deus. Se não vivesse diante de Deus, não saberia nada, pois o que era certo e errado para eles se encontrava realmente em Deus. Por conseguinte, depois da queda, os homens não precisaram mais descobrir em Deus a noção de certo e errado. Isso já estava neles. Esse foi o resultado da queda. A obra da redenção é levar-nos de volta ao lugar em que encontramos o que é certo ou errado para nós em Deus. Mais um pedaço do capítulo de autoridade espiritual. Obediência à palavra, de Washington Neer. Deus abençoe e até o próximo vídeo.